Lucas capítulo 16, versículo 19. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai, nós te louvamos essa noite, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi lida neste lugar, e que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar nossos corações, ministrar nossas vidas, que nós possamos aprender, entender e sairmos, Senhor, deste lugar de uma forma diferente, participarmos, Senhor, da ceia, da mesa com o Senhor de uma forma diferente. Por isso fala conosco, Senhor, quebra as barreiras, impedimentos, tudo que vem para roubar a tua palavra seja repreendido e aniquilado pelo poder do sangue de Jesus. E nós te pedimos, fala conosco. É o que te pedimos, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, hoje é uma noite de Santa Ceia, hoje é uma noite de reflexão. E Deus quer nos trazer um alerta sobre a eternidade. É tempo de a gente ligar nosso sinalzinho de alerta, para que a gente não seja consumido com esse mundo, para que a gente não seja destruído por esse mundo. Por isso, que você abra teu coração hoje, que você deixe o Senhor falar com você, que você deixe o Espírito Santo Ele ministrar a sua vida, que hoje você faça uma análise realmente profunda da tua vida, e que a gente olhe e assim como o salmista diz: Senhor, sonda o meu coração, tira, Senhor, sonda se existe um caminho mau, tira, para que eu possa andar nos teus caminhos. Amém? Irmãos, a nossa mente ela é fantástica, na verdade. Ela é o computador mais sofisticado que existe. Mais do que um armazenamento que você tem no teu celular, no teu HD, no teu pendrive, no teu laptop. A mente humana é o computador mais sofisticado que existe. É da mente humana, aliás. Às vezes a gente esquece isso, né? A gente joga tudo pro computador. Hoje a gente está se tornando preguiçoso. A gente joga tudo pro computador fazer. Esses dias eu fui, acho que foi na padaria. Uma conta simples. Acho que eu dei R$10 para a pessoa, deu R$5. Era só devolver 5, era simples. Mas a pessoa foi na calculadora fazer. Quase que eu falei assim: sério, você vai fazer isso na calculadora? E ela fez a conta na calculadora, irmãos, para acho que ter certeza do troco, né? Mas porque, irmãos, as pessoas elas estão confiando tanto no computador que agora elas estão deixando de pensar.
E no computador a gente pode armazenar muitos dados, muitas informações. A gente vai lá e programa. E na realidade, se tem todo o avanço tecnológico que a gente tem hoje, é por causa da mente humana. Porque alguém projetou, porque alguém desenvolveu um estudo científico e ajudou a desenvolver o mundo moderno que nós temos hoje. Se a gente fizer uma análise dos últimos 10 anos da evolução que nós tivemos tecnológica, a gente consegue ver muitas coisas, né, que nós não tínhamos antes, mas hoje tem, hoje é possível, né, hoje é mais fácil, hoje é mais simples, hoje é simplificado, né, logicamente os mais jovenzinhos não tem isso, mas, né, nós que já temos né, na casa ali, nascemos nos anos 80, nos anos 90 talvez um pouco, mas nos anos 80, né, e para trás, né, vai lembrar que, irmão, para você mandar uma mensagem é carta, né? Você mandava a carta e a carta demorar sei lá quantos dias para chegar. Hoje você manda uma mensagem de texto, você manda um WhatsApp, você manda aí um Instagram, sei lá, todos os anos da vida, um Orkut, você manda aí um Snapchat, né? Você manda um monte de coisa e chega assim, instantaneamente. E então a gente tem visto essa modernidade e a capacidade até hoje, tem esse detalhe, hoje você guarda as suas coisas na nuvem, né? Você guarda tudo, foto, não sei o quê. Esses dias eu estava mexendo no meu celular e a minha esposa, ela tem mais habilidade que eu nisso. Ela, não, tá na nuvem já. Eu falei, tá na nuvem, mas eu não carreguei, não joguei na nuvem, não, mas agora já vai para a nuvem. Vai para a nuvem e acha lá na nuvem tudo, as suas fotos, tá tudo lá, tá tudo na nuvem. Enfim, então o ser humano consegue desenvolver uma tecnologia para que recordações estejam ali acessíveis para o momento que a gente quiser. Mas é engraçado que apesar de tudo isso, essa semana eu estava mexendo no meu e-mail e eu não sei, acho que mudou alguma configuração, né, do Hotmail, e estava marcando lá que eu precisava acessar o Drive, porque eu tenho um limite agora no meu e-mail. Então eu comecei a sair limpando um monte de coisa, porque eu nem sabia como mexer no Drive, então saí lá nos e-mails antigos, pesado, e fui começando a deletar tudo, que eu falei assim, nem sei mexer nisso daí, e estava já acima, estava 101%, aí consegui baixar para 80% já, então assim, mas ele começou a mandar esse recado lá no Hotmail, que eu tinha que fazer isso para poder ter mais espaço, e então o que acontece? Aí o que a gente faz? A gente tem que comprar memória quando o computador está falhando, a gente tem que aumentar o tamanho do HD, hoje existe, né, o tal do SSD, que até hoje eu não sei para que é, o Vitor às vezes fala assim, tem que comprar um SSD, ele vai melhorar, mas ele que é? Ele é como se fosse um HD, mas ele vai aumentar a velocidade, mas como que aumenta a velocidade se ele só armazena? Enfim, a tecnologia ela desenvolve cada coisa, e cada coisa mais potente, mas ainda assim, irmãos, a mente humana é o maior e mais sofisticado computador que existe. Mas tudo que o diabo quer fazer vai fazer com que a gente perca isso, a gente se esqueça disso, que nós temos na nossa mente a capacidade para vencer todas as coisas, para armazenar, para guardar informações. Então tudo que nós ouvimos desde o início, né, da nossa vida, está tudo registrado aqui, está tudo registrado aí, está tudo no seu subconsciente. E a gente pode afirmar, irmãos, não há limitação de dados para você armazenar isso. A gente consegue lembrar de coisas que você fala assim, nossa, né? Você lembra de coisas assim absurdas. E passa o tempo, passa os anos, você fala assim, nossa, veio à memória aquilo ali. Porque a gente tem isso, a gente tem como acessar. O problema muitas vezes é que a gente não acessa. Os estudiosos vão dizer que a gente só usa 10% da nossa capacidade mental. Só que aí eu vou dizer, né, eu estava conversando com a minha esposa e ela falou uma coisa que é verdade. Na realidade a gente já não está mais usando 10%, deve estar no 7, 5%, porque é o que eu falei, é o exemplo claro da pessoa fazer a conta de matemática, 10 menos 5 é igual a 5. Então ela vai no computador fazer. Então cada dia, o que está acontecendo? A gente não está mais guardando, usando o nosso HD, que a gente tem aqui, que é a nossa memória, e nós não estamos guardando mais, a gente não guarda a palavra. O objetivo todo dessa modernidade é fazer com que fique tudo fácil para você. Então, antigamente, e eu estou me incluindo nisso, irmãos, antigamente, a gente ia na igreja e tinha os irmãos, e ainda tem uns irmãos, que eles têm os versículos de cabeça. Eles sabem, você fala assim, não, o Salmo 50:15 diz isso, no Mateus 25, versículo 1, 2 e 3 vai falar isso, e o cara parece uma Bíblia ambulante.
né? Ele sabe de tudo. Mas hoje, se você pegar, vamos pegar essa geração atual, se você perguntar um salmo aí, né, o 23, que é o mais fácil, eles não vão saber, não sei o que está escrito. Eles não vão saber o que está escrito. Aí o que eles vão? Vão lá no Google, vão fazer um Googler e vão procurar lá, onde é que está. Porque está mais fácil, a gente faz isso, a gente vai procurar no computador. A gente vai encontrar alguma coisa, a gente vai encontrar o tema que a gente quer, a gente dá a palavra-chave e a palavra-chave encontra para a gente. Hoje tudo está mais fácil, a gente não precisa mais pesquisar, não precisa mais correr atrás de nada, guardar nada. Salva ali, está tudo certo. Não precisa decorar, não precisa fazer nada. Então a gente está vivendo essa modernidade que vai fazendo com que a gente vai perdendo a nossa capacidade, porque o Senhor falou que a gente tem que guardar, né, desde o início, a gente tem que guardar a palavra dEle no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ele. Se a gente não guarda a palavra do Senhor no nosso coração, se a gente não guarda ela na nossa mente, a gente vai ser suscetível aos ataques do maligno. A gente vai ser suscetível para o inimigo ele vir e nos destruir, para o inimigo vir e nos derrubar. Por quê, irmãos? Porque a gente acha que quando eu quiser acessar a informação, eu acesso. Mas quando o diabo ele chega, ele ataca a tua mente vazia, oficina do diabo. A gente já escuta esse ditado aí. E é verdade. Porque a gente não tem a palavra de Deus no nosso coração. A gente tem no nosso celular, a gente tem no nosso HD do nosso computador, mas não tem. Mas Deus, irmãos, Ele nos deu a capacidade, tanto de pensar, como de aprender coisas. E por que Ele nos deu essa capacidade? Para que a gente não se esqueça das coisas que são importantes na nossa vida. O que é importante na nossa vida? A nossa família. O que é importante na nossa vida? A palavra de Deus, a presença de Deus sobre as nossas vidas. Agora, como eu já disse, existem pessoas que, apesar de possuir esse computador perfeito, que é a mente humana, eles sofrem com aquela síndrome do esquecimento. Quem já não ouviu aquelas pessoas que falam assim: eu ouço as coisas, mas eu já esqueço. Você falou agora, eu já nem lembro mais o que você falou. Eu não consigo me lembrar do que eu vi ontem. A pregação de ontem, misericórdia, eu não sei. Se perguntar para muitos irmãos aí, amanhã, e aí, o que foi pregado ontem? Vai dar aquele nozinho, eu não lembro direito. Já não lembro mais. Não lembro qual que é o tema, pelo menos. Eu não lembro sobre o que falava, pelo menos. E o esquecimento tem sido um grande problema, irmãos, na atualidade. E o pior, sabe o que é o pior? É que às vezes nós lembramos daquilo que nós não queremos esquecer. Então, aquilo que a gente quer esquecer, a gente lembra. E aquilo que nós gostaríamos de lembrar, é exatamente o que a gente esquece. A gente faz exatamente o oposto. E a gente acabou, aí você fala assim: pastor, o que tem a ver? Né, você está falando tudo isso daí, o que tem a ver com esse trecho da palavra do Senhor que fala de o rico e o mendigo? Tem tudo a ver, irmãos. A Bíblia não menciona, a gente pegou essa, não é uma parábola, né? Eu creio que não, isso não é uma parábola, é algo que o Senhor está dizendo, algo verdadeiro, porque tem nome, Ele está dando nome às pessoas, né? Ele dá nome, e é até interessante, né? Eu estava pensando ali, estava meditando, o rico não tem nome para ele, mas para o mendigo, que é Lázaro, tem nome, né? E isso mostra o valor que o Senhor está dando, né? Para aqueles que realmente buscam Ele, porque aquele rico, na realidade, ele foi sepultado, ele morreu, ele já não tem mais importância, né? Mas aquele mendigo, que o tempo inteiro ele não foi lembrado em vida, ele não tinha importância nenhuma, ele olhava e ninguém nem dava nome para ele. Mas agora, quando Jesus está contando isso, agora ele tem nome. Ele tem um nome, o nome dele é Lázaro. E o rico já era, meu irmão. Ele tinha tanta honra nessa terra, mas agora chegou a eternidade para ele, acabou. Ele já não é, ele é apenas uma pessoa ali no meio daquela multidão, ali no inferno sofrendo. E a Bíblia fala então que aquele rico, que não é mencionado o nome dele, mas diz que a gente consegue entender isso na leitura do texto, que ele é uma pessoa que se entregou para a vida dos prazeres da terra. Ele viveu os prazeres, ele tinha de tudo, ele tinha do melhor. E ele deixou de fazer um bem para Lázaro, que estava ali na porta dele, vivia à sua porta, desejando se alimentar ali com as migalhas que caíam da mesa dele. Ele esqueceu, aquele rico esqueceu das coisas fundamentais da vida. Talvez ele passava todos os dias ali por Lázaro, e como eu disse, o Lázaro não tinha valor, se bobear, nem sabia o nome. Óbvio que a gente vê ali na história contando, ele sabe o nome, mas para ele era mais um que estava ali. Ele não tinha valor, ele não tinha importância nenhuma, porque aquele rico se esqueceu das coisas fundamentais.
Servir a Deus, com certeza, não estava no plano dele. Servir a Deus era uma coisa que estava completamente fora dos seus planos. E a Bíblia diz que então os dois morrem, e agora aquele rico, ele está ali no inferno. Ele está em desespero, ele está ali sofrendo. E ele clama em desespero, ele pede compaixão, ele clama por misericórdia. Mas agora é tarde demais. Agora não tinha mais misericórdia. Por que esse homem foi para o inferno? O que ele teria esquecido de tão importante que fez ele parar no inferno? Então eu quero falar brevemente, hoje é ceia, sobre 5 coisas que esse homem esqueceu, que talvez a gente possa estar esquecendo também. Então hoje é uma palavra de reflexão. Hoje você vai sentar numa mesa de relacionamentos com Cristo, e o Senhor, Ele espera que verdadeiramente você tenha um relacionamento com Ele, que você tenha vida. Então hoje, é difícil muitas vezes a gente falar um pouquinho da doutrina do inferno, falar um pouquinho do sofrimento, porque não é uma coisa gostosa de se ouvir. Não é legal ouvir falar assim: olha, se você não se converter, você vai para o inferno. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Se você não tiver uma vida de santidade com o Senhor, você vai para o inferno. E é difícil ouvir, mas é melhor ouvir do que estar lá. É melhor você ouvir uma verdade nessa noite do que você ser lançado no inferno. Melhor ouvir falar dele agora do que ser lançado nele. Então, irmãos, eu quero falar sobre isso. Quero que a gente reflita sobre isso. Como está a tua vida com Deus hoje? Será que a tua vida com Deus está... Jesus, se hoje pedissem a tua alma, está tudo certo? Você pode falar: caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Porque é essa análise que a gente tem todos os dias das nossas vidas. E hoje você tem que ser sincero com você e olhar, porque o Espírito Santo testifica sobre o teu coração. E você saber: opa, o Senhor me chamou hoje eu vou ou hoje eu não vou? Eu vou para onde eu vou? Eu vou para o inferno ou eu vou para a glória? Então, irmãos, primeira coisa que eu vejo que aquele rico se esqueceu, ele esqueceu o principal, e é o primeiro tópico que eu quero colocar: ele se esqueceu de Deus. Primeira coisa, esse homem estava tão envolvido com as riquezas, esse homem estava tão envolvido com os prazeres da carne, os prazeres que o mundo tem a oferecer, que não sobrou tempo para Deus, ou para pelo menos ele olhar para a vida espiritual dele. Ele estava completamente esquecido da existência de Deus. O seu conceito talvez pudesse ser como muitos têm hoje: ah, Deus, não, eu não preciso de Deus, eu sou inteligente, eu tenho capacidade, eu tenho intelecto, eu tenho sabedoria. Deus, para muitos aí, é para gente que não tem o que fazer. Gente que precisa de uma muleta, gente que precisa de alguma coisa para se segurar, gente desocupada, que precisa de alguma coisa para ele poder, porque ele não consegue caminhar sozinho. Porque se tem dificuldade, então ele precisa de uma muleta para caminhar. Deus é para essas pessoas que talvez não raciocina, que não usa a mente. Deus é para tolos. Para muitas pessoas é assim. E esse é o problema, porque hoje a gente está vivendo numa sociedade assim, numa sociedade que se acha autossuficiente, numa sociedade que acha que aquilo que eles fazem é suficiente. Estão tão envolvidos com as atividades do dia a dia que se esquecem de Deus. Será que nós não estamos assim também, envolvidos em tantas coisas, em tantas atividades do nosso dia a dia, que a gente não consegue parar para buscar Deus, para ter um tempo de intimidade com o Senhor, para ter um tempo de relacionamento com Ele? São pessoas que não têm tempo para Deus, são pessoas que não têm tempo para falar com Deus. Mas no final, a grande realidade é: todos nós temos tempo, todos nós conseguimos tempo, porque a gente tem tempo para comprar um carro novo, a gente tem tempo para comprar uma casa nova, a gente tem tempo, irmãos, para vencer na vida.
para correr atrás das coisas dessa vida. A gente tem tempo para viajar, a gente consegue. A gente tem tempo para se divertir. A gente consegue tirar um tempo para se divertir. A gente consegue ter um tempo para nos entretermos. Ah, mas não tem dinheiro. Não tenho, pastor. Você tem, você consegue parar um tempo para ficar dedicando na TV. É um entretenimento. Você parou para assistir um entretenimento. Ah, mas eu estou vendo, aí tem aqueles que vão falar para... Não, pastor, mas eu estou vendo um noticiário, eu estou vendo notícia. É um entretenimento da mesma forma. Você está dedicando tempo para alguma coisa. Mas não tem tempo para se lembrar que existe um Deus verdadeiro e real. Não tem tempo para se lembrar que existe um Deus que está ao teu lado, que caminha com você. O corre-corre do dia a dia, a ansiedade de alcançar, a ansiedade de conquistar coisas, cauteriza o indivíduo de tal forma que ele se torna alguém apenas materialista, secularista e egoísta. Ele não se importa com mais nada, ele se importa com que o eu dele esteja satisfeito. Ele se importa com que as vontades dele estejam supridas. E se a vontade dele for suprida, então está tudo certo. Quando a base do evangelho é o quê? Renúncia. A vontade do Senhor não foi suprida na cruz do Calvário. Porque com certeza seria muito mais fácil ele ficar no trono de glória dele do que descer essa terra, morrer, se entregar na cruz do Calvário, se humilhar por mim e por você. Mas ele fez. Tem muito cristão que tem se esquecido de Deus, ou só se lembra de Deus nos momentos das aflições, ou só se lembra de Deus nos momentos de aperto. No momento que o negócio começa a apertar, eu preciso buscar Deus. Aí a hora que a gente fala assim, agora eu preciso colocar minha vida no altar, mas já deveria ter colocado antes. Não tem que apertar para você buscar. Tem que ser uma vida constante de intimidade com o Senhor, de relacionamento com o Senhor. Ei, não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus em momento algum da tua vida. Será que você tem se esquecido do Senhor? Será que você tem se esquecido de agradecer a Ele pelas vitórias que você tem? Só pelo fato de você estar aqui hoje já é uma vitória. Só pelo fato de você respirar já é uma vitória, é a misericórdia dEle, é o querer dEle sobre as nossas vidas, é a oportunidade que Ele nos dá, de sermos melhores, de sermos gratos, de termos frutos de arrependimento. Será que nós agradecemos pelas bênçãos do Senhor, pelos livramentos que Ele tem nos dado? O que nós temos feito com a liberdade que o Senhor tem nos dado? Ontem minha esposa compartilhou algo comigo que eu achei lindo. E vou tentar fazer o resumo. E ela estava falando sobre a questão de nós sermos agradecidos. E por exemplo, acho que ela estava vendo ontem, né? Foi ontem que estava vendo. A gente pega um animal, vamos pegar um animal. E aí o animal está com um problema, ele tem uma dificuldade, você vê o animal jogado na rua. Aí você é uma pessoa, né, que se importa. Você vai, cuida do animalzinho. Aí você pega a avezinha, seja lá o que for, você cuida. Você leva no veterinário, você vai cuidar. Aí você prendeu, aí de repente você vai falar assim, agora eu vou soltar ele. Porque você vai a ideia sempre é essa. Não, eu vou cuidar, depois eu vou devolver ele para a natureza. Eu vou cuidar. Aí você vai e tal. Aí você pega o animal, você pega o passarinho, né? Aí eu vou pegar o exemplo lá do gavião, da águia, né? Da águia. E aí ele pegou a águia, cuidou da águia, deu alimento para ela, ela comeu, se alimentou. Aí ele falou assim, agora eu vou soltar. Beleza. Abriu a gaiola. O que aconteceu? Será que a águia fica ou a águia vai? A águia vai. A águia não fica. Ela vai embora. E aí a gente fica, que ingrata. Eu cuidei dela,
ela podia pelo menos ter ficado, ou ido até ali, voltado, vindo na minha mão, bonitinha. Mas ela foi feita para ser o quê? Livre. Não é isso? E qual que é a melhor forma de ela agradecer por aquilo que você fez por ela? Ter a liberdade dela. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente faz o favor a alguém, a gente faz o favor para uma pessoa, e a gente fica remoendo se a pessoa não agradece, se a pessoa não fica ali no nosso pé. Sabe o que a gente faz? A gente quer trazer uma pessoa para a liberdade, mas aí a gente tipo assim, não, você está livre, mas o tempo inteiro a pessoa tem que demonstrar gratidão para você, porque senão você vai falar dela até as últimas, ingrata. Mas espera aí, ela está aproveitando aquilo que você fez? Então glória a Deus, porque o Senhor nos chamou para liberdade, mas às vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer aprisionar, a gente quer prender. Deus está falando para você, o Senhor te chamou para a liberdade, o que você tem feito com ela? Deus, Ele se entregou na cruz do Calvário para que nós tivéssemos liberdade, e Ele tem dado. O que você tem feito com ela? Você tem aproveitado com o Senhor? Será que a gente tem agradecido ao Senhor pelos livramentos que Ele tem nos dado? Lembra onde você estava, lembra o que você era e o que você é hoje. Lembra aquilo que Ele fez na tua vida? Será que a gente lembra dele pela manhã? Quando você acorda? Bom dia, Espírito Santo. Será? Na hora do almoço? Pelo menos na hora do almoço. Você agradece a Ele pela tua família? Ou você fala assim, Senhor, olha essa mulher que o Senhor me deu. Senhor, olha esse marido que o Senhor me deu. Olha esses filhos. Ou você fala, Senhor, eu louvo porque eu tenho o melhor marido do mundo. Eu louvo ao Senhor porque eu tenho a melhor esposa do mundo. Eu tenho os melhores filhos que o Senhor poderia me dar. Será que a gente agradece ao Senhor por isso? Será que quando a gente vai dormir, a gente agradece pelo dia que Ele nos deu? Porque Ele nos livrou, porque Ele nos guardou. Ah, mas foi um dia terrível, terrível, pastor, você não tem ideia, não tem por que agradecer. Mas você conseguiu chegar no final do dia. Ele estava do teu lado, Ele estava com você. Foi difícil, mas Ele falou que teriam dias de aflições. Na vigília, a missionária Nelly compartilhou o trecho de Isaías e fala, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. E não é se passares, é quando passares. Então, ou seja, vai passar. Vai ter problema, vai ter dificuldade. Mas que o Senhor falou assim, eu estarei contigo, eu estarei com vocês. Você já agradeceu ao Senhor pela tua saúde? Por Ele ter te mantido, pelo teu emprego, pela tua casa onde você mora, seja ela própria ou de aluguel, não interessa, mas você tem um teto para dormir, para reclinar a tua cabeça. Você já agradeceu pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Hoje nós vamos sentar à mesa com o Senhor, relacionamento com Ele. A gente tem esse relacionamento com Cristo. Quando a gente senta à mesa com a nossa família, com os nossos filhos, isso é relacionamento. E hoje vamos sentar à mesa com o Senhor. Qual o relacionamento que você tem com Cristo? O teu relacionamento não pode ser só de vir aqui, bater o teu ponto, registrar teu ponto e ir embora. É um relacionamento diário com Jesus. É uma vida com o Senhor. É um caminhar com o Senhor. Então eu pergunto, será que você se esqueceu de Deus? Será que nós temos nos esquecido de Deus? Segundo ponto, irmãos. Ele se esqueceu que um dia ele iria morrer. Mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as dificuldades, circunstâncias que a gente enfrenta, irmãos, a vida é muito boa. Viver é muito bom, é ou não é verdade? É difícil, irmãos, na maioria das vezes, é difícil você encontrar alguém que não queira viver.
Tem alguns casos aí. Mas vamos lá, 90% da população mundial, 95, 97, por aí, eu creio. Todo mundo quer viver, ninguém quer morrer não. Todo mundo quer viver. Agora, se a morte fosse boa, então, meu irmão, eu estou falando aí, para aqueles que acham que a morte é boa, então vou falar assim, ó, abre um negócio, abre uma loja de roupa, vende para defunto, e pode colocar no slogan, no merchandising da tua empresa, roupas lindas de morrer. Coloca lá. Porque se a morte fosse boa, então vamos vender. Vamos vender a morte. Mas Jesus, ele não veio vender a morte. Jesus veio trazer a vida. Tragada foi a morte pela vida. Então a morte não é uma coisa boa. Todos querem viver, irmãos. Agora, imagina o rico dessa história. Ele que tinha recursos nas mãos. Imagina você com muito recurso. Vou viver. Ele queria viver, viver bem. Ele veio fazendo isso. Estava acumulando dinheiro. Ele tinha muitas riquezas, tinha muitas posses, muitos bens. Vou viver para sempre, cara. Não é muito incomum aí você encontrar aquelas pessoas que procuram a fonte da juventude. E a gente escuta tanta teoria da conspiração. Pessoas que aí você vai vendo, aí a pessoa tem 70 anos e você olha e fala, essa pessoa está com 40 anos. E gasta recursos e recursos e recursos. Por quê? Porque quer viver. Quer demonstrar que está bem o tempo todo. Porque não pensa na morte. E esse rico esqueceu. Ele estava vivendo assim, não estava pensando na morte. Mas ele esqueceu que um dia ele iria morrer. E esse é o problema, muitas pessoas estão vivendo assim. Eu nunca vou morrer. Eu nunca vou morrer. Não estou preocupado com isso. Isso é uma coisa que eu tenho que me preocupar. O que eu quero dizer é, não estão preparados para a morte. Continuam só pensando na vida terrena. Vamos pensar nessa terra. Vamos acumular bem. Vamos acumular tesouro. Vamos fazer como se a gente fosse viver eternamente aqui, irmãos, na terra. Mas isso é um engano. Na última ministração eu falei isso. Você não vai entrar na glória com dinheiro, com posse, com bem. Você vai entrar com Jesus. Será que a gente está entrando com Jesus ou como é que a gente está entrando? Aliás, volta a pergunta, a gente vai entrar ou não vai entrar? Ninguém leva dinheiro na sepultura. Ninguém leva bens na sepultura. Jesus disse o quê? Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, destroem, mas juntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Certa vez Jesus, ele contou uma história de um homem que vivia de uma forma a acumular riquezas o tempo todo. E ele teve todos os dias, ele estava preocupado com trabalho, em fazer fortuna. E certo dia, ele estava pensando, como que eu vou armazenar a colheita deste ano? Já sei. Eu vou derrubar os meus celeiros. Vou construir uns celeiros bem maior. E aí eu vou recolher toda a minha safra. E ele fez isso, ele recolheu toda a safra. Vamos lá, aí ele chegou certo dia, Lucas capítulo 12, se você voltar um pouquinho aí, algumas páginas da tua Bíblia, se você tiver com ela aberta ainda, se não, não tem problema, eu vou ler para você. Lucas 12, versículo 20, ele diz assim, mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco é todo aquele que se prepara para a vida e se esquece de Deus e não se prepara para a morte. E mais uma vez eu quero reforçar isso. Eu não estou falando que você não tem que se preocupar com a sua vida. O Senhor nos deu vida.
A gente tem que se preocupar. Mas a gente não se prepara para a morte. A gente não cuida da nossa alma, do nosso espírito, do nosso relacionamento com Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu continuo perguntando: se Jesus voltasse hoje, fosse requisitada a tua alma, não é o Jesus ressurreto no céu, e aí você está escutando, aí vem o noivo. Não, é você morrer mesmo. E aí, para onde você vai? Convicção. Terceiro, eles que se esqueceu que seria julgado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quantos aqui, irmãos, já tiveram que comparecer a uma audiência diante de um juiz? Talvez tenha alguns aqui que não teve essa experiência, não tiveram experiência, mas talvez já assistiu uma audiência, ou talvez num filme, sei lá, viu pela TV. Se alguém tem uma audiência marcada, ela não pode esquecer dessa audiência. E ele vai ter que comparecer. E normalmente ele vai comparecer com um advogado. Ele vai lá juntar documentos, juntar provas, filmes, áudios, testemunhas, para provar a sua inocência, ou para provar que você tem direito sobre alguma coisa. E o que a pessoa mais espera? É o veredito do juiz. Você é inocente, você tem razão, que alívio, você conseguiu a tua causa. Mas se você esquece o dia da audiência, se você esquece o dia que você tem que ir, você não junta os seus documentos, você não comparece no local, você vai correr o risco, porque você não vai estar lá, você não pode se defender, você pode ser processado, você pode ser condenado pela lei, você pode perder o ganho da tua causa, porque você não chegou lá, não se defendeu, não apresentou nada. Ainda, você pode chegar, ainda vai ter um custo. O juiz vai falar assim: agora você vai pagar todo o custo desse processo aí, você vai se virar, vai pagar tudo. Talvez você pediu audiência e você não compareceu, você pode perder tudo. Pode sair condenado, pode ser condenado, você não foi lá. Agora, por quê? Porque você não deu o mínimo valor, nem se defendeu. Agora, se nós não podemos fazer descaso da justiça humana, correndo o risco, porque a gente vai correr o risco de ser condenado pela lei, e a justiça divina, irmãos, que é muito maior que a justiça humana, e esse tribunal não tem como você fugir. Todos nós estaremos diante daquele tribunal, não tem para onde você correr. Esse não adianta você falar assim: eu esqueci. Você vai ser lembrado, você vai estar lá, você vai ser levado. E o rico dessa história, irmãos, ele esqueceu que depois da morte ele seria julgado. Então não é só morrer, vai ser julgado. O pior, ele esqueceu de entregar a sua causa para o grande advogado. E agora? Já é tarde demais. Quão miserável é o homem, quão miserável é a mulher que se esquece do julgamento. Como é triste ver tantas pessoas sem Cristo, andando dissolutamente, pensando que escaparão impune dos seus pecados. Eu vou fazer isso aqui, não tem problema não. Ninguém pode se esconder do grande dia. Ninguém. O dia do julgamento. Todas as nossas obras, irmãos, serão reveladas. Todas as nossas obras serão provadas como que pelo fogo. Até as coisas mais secretas, todas elas, o Senhor trará à luz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 diz assim: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Enquanto há tempo, não se esqueça de que um dia seremos julgados. Posso ouvir um amém? Amém.
irmãos nem tem amém, né? Tem crente, irmãos, que pensa que só porque ele tem uma carteirinha de membro, talvez, porque ele é alguma coisa, ele pode praticar todo tipo de pecado. Não tem problema não. Já aceitei a Jesus, o sangue de Jesus me cobra de todo o pecado. Eu posso fazer o que eu quiser. Isso não vai impedir minha salvação. Cuidado, louco. E se essa noite pedir a tua alma? Tudo é ilusão, irmãos. Credencial de pastor, de missionário, ser membro de igreja de 20, 30, 40 anos, 50 anos, fazer parte do ministério, fazer parte da igreja, nada disso é garantia naquele grande dia, quando todos nós seremos julgados pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. O que garante a nossa vitória naquele dia é viver uma vida reta diante de Deus e ter Jesus como nosso advogado. O sangue de Jesus nos cobre. É Jesus quem nos justifica diante de Deus, querido. E aí? Está preparado para o julgamento? Se você fosse convidado para o julgamento, você iria chegar no horário lá? Quarto, ele se esqueceu que precisava se arrepender dos seus pecados. Outra coisa que ele esqueceu. A necessidade, irmãos, de arrependimento sempre foi pregada por Deus através dos profetas. Deus não deixou de trazer a mensagem de arrependimento. Não há, entenda isso, não há salvação sem arrependimento de pecados. Se você não se arrepender do seu pecado, se você não se arrepender da sua vida errada, dissoluta, e viver no caminho da verdade, você vai para o inferno. O resumo é esse, irmãos, claro e objetivo. Se você viver uma vida errada, pecando e achando que está tudo certo, estou dizendo para você, e Deus está te alertando nessa noite, você vai para o inferno. Você vai padecer lá, irmãos. Noé pregou arrependimento por 120 anos. João Batista pregava o arrependimento. Pedro, no primeiro sermão, no dia de Pentecostes, também pregou arrependimento. Mas o homem, o rico dessa história, não está preocupado com isso. Não, vamos viver uma vida dissoluta. Vamos vivendo aí, vamos fazendo as nossas coisas. Eu estou no meio do púrpuro, do linho. Eu tenho dinheiro, eu tenho coisas para fazer. Por que eu vou estar enfornado na igreja? Por que eu vou no estudo bíblico? Por que eu vou na oração? Por que eu vou na vigília? Para quê? Estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Eu tenho as minhas coisas para fazer. Para você é a tua justificativa, querido. Mas eu perguntei para Deus, Deus vai entender essa sua justificativa aí? Ele esqueceu que tinha que ter arrependimento, entender o sacrifício que o Senhor fez. Às vezes a gente não entende o que é sacrifício. Para e pensa, Jesus saiu do seu trono de glória. Isso é um sacrifício. Se entregou, veio para essa terra, foi humilhado, crucificado, foi rejeitado. Ele veio para religar, mas ainda assim ele foi rejeitado. Não se importaram com ele, mas ele se entregou, ele sacrificou. E às vezes a gente fica questionando o que é sacrifício. O que é um sacrifício para Deus? O que é um sacrifício para Deus, irmãos? Na vigília, a diaconisa Solange compartilhou com a gente que ela foi, trabalhou, fez as coisas dela o dia inteiro, tal. Chegou em casa às 7 horas da noite, pegou, né, aquela coisa, vai ter a vigília. Mas ela veio. Sabe por quê? É o nosso sacrifício, é a nossa oferta para Deus. É muito fácil a gente falar, Senhor, eu quero ser uma oferta viva, agradável a entregar no teu altar. Mas não, mas eu estou cansado. Beleza, irmãos. Com certeza teu pai vai concordar que você está cansado. Poxa, tadinho. Tua mãe, tua esposa fala, pô, homem, você trabalhou pra caramba. Você vai falar pra tua mulher, não, olha, você cozinhou o dia inteiro, não descansa aí. Mas diante do Senhor, todos nós seremos indesculpáveis naquele dia, porque nós estamos ouvindo a palavra do Senhor.
Nós somos ministrados diariamente. Às vezes a gente acha que vamos deixar para mais tarde. Mais tarde eu busco mais o Senhor. A gente vai postergando. E o mais tarde não é só na casa do Senhor. Mais tarde eu oro. Mais tarde eu faço um culto na minha casa. Mais tarde, deixa eu terminar isso aqui, daqui a pouco eu vou ler a Bíblia. Deixa eu assistir o Fantástico, depois eu ler a Bíblia. Aí você está lá assistindo a TV, daqui a pouco você roncou. Aí você fala, oh, Deus, acorda no dia seguinte. Deus, misericórdia, eu dormi, eu ia ler a Bíblia. Então você não lê a Bíblia antes. Por que você não buscou antes? A gente vai postergando, a gente vai deixando. Se alguém partir desse mundo sem arrependimento genuíno dos seus pecados, estará perdido e condenado, irmãos. Pode ser um religioso, pode ser alguém piedoso, que você fala assim, nossa, essa pessoa aí. Pode ser uma beata, que rezou todos os dias da sua vida. Pode ser uma igreja, pode ser um pastor, mas se não, irá para o inferno. Necessário, de novo, genuinamente, verdadeiramente, é a condição para o reino de Deus. Não existe outra forma de salvação, irmão. Não existe outra forma de salvação, esquece isso. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por último, irmãos, para a gente terminar, ele se esqueceu que depois da morte não teria ajuda. Há tantas pessoas como esse homem, como esse rico, pensam que terão ajuda depois da morte. Vai fazer consulta por aí e vai conseguir dar um jeitinho. Vai ter não, irmão. É triste. É triste. Alguém morrer na esperança de encontrar a ajuda do além. Não, vai acontecer alguma coisa. Alguém vai me ajudar, alguém vai lá me resgatar. Muitos têm confiado em rezas, em velas, nos santos, na Virgem Maria, no purgatório. Mas que decepção será? Outros têm confiado nos seus familiares, né? Não, porque a minha mãe é uma mulher de oração, e ela está com o joelho no chão, orando e clamando. Mas é engraçado que Jó, ele fazia sacrifício para os seus filhos. Morreu todo mundo, só o Jó ficou. Deus só olhou para o Jó. O resto todo mundo morreu. Salvação individual, irmão. Não tem essa. Não, minha esposa vai orar por mim. Meu esposo vai orar. Não, irmão. Então não confia no teu familiar não, porque ele pode orar por você. Mas se você não se converter, se você não se arrepender, é você. Que decepção. Existe aí uma doutrina na Igreja Católica que diz que depois da morte, a alma ela vai para um lugar de tormento. Fica 7 dias. 7 dias lá, pagando os seus pecados. Aí depois da missa de 7º dia, aí a alma dela vai ser liberada para ir para o céu. Só que isso, irmãos, não tem base bíblica nenhuma. Eu poderia enumerar aqui diversos versículos para vocês, só que eu não vou fazer isso. Você quer aprender, vem no estudo bíblico. Aliás, no estudo bíblico a gente está falando sobre isso. Então você vem no estudo bíblico e você aprende, porque é assim que você aprende a palavra de Deus. A gente acabou de falar do quê? Esforço, sacrifício. E aqui a aula tem sido maravilhosa. Deus tem usado a presbítera de uma forma sobrenatural, trazendo coisas que eu falo assim, misericórdia, vem pregar no meu lugar. É o que eu falo para ela, prega no meu lugar, mulher. Porque Deus tem trazido tantas coisas para ela que eu falo, Jesus. E nós temos sido ministrados, temos aprendido exatamente sobre isso. Depois da morte, não tem ajuda não, irmão. Não há ajuda de ninguém. Vou falar uma coisa para você, ó. Vou sussurrar. Nem de Cristo, nem de Deus. Como Deus não pode me ajudar? Depois que você morreu, já era. Já era. Nem Cristo. Não adianta você pedir, Jesus, me ajuda agora, me tira do inferno. Já era, filho. Morreu, morreu. Hoje você pode contar com Jesus, porque Ele é seu Salvador. Ele é o Salvador do mundo.
Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso advogado. Mas no dia do juízo, Ele será o justo juiz. E juiz, irmão, não ajuda não. Não vai pedir para o VAR. Vamos ver. Vamos buscar a cena no vídeo. E Deus vai falar assim: anjo, ô Gabriel, ô Miguel, pega lá no vídeo. Vamos ver. Vamos revisar o lance para ver se ele pecou ou não pecou. Para ver se ele vai para o céu ou não. Não vai ter isso não, irmãos. Ele é justo juiz. Só se ele for corrupto. E ele não é. Ele dá a sentença conforme a lei. E a lei já foi dada para as nossas vidas. Cada pessoa será julgada de acordo com a obediência à palavra de Deus. Todo mundo morre um dia. Se o Senhor não voltar nas nuvens para nós, irmãos, todos nós temos uma certeza: todos nós morreremos. Todos nós morreremos, passaremos. Porque na morte todos são iguais: rico, pobre, sábio, ignorante. Morre crente, morre descrente, morre negro, morre branco. Não importa a tua etnia, não importa de que país que você é. A morte nos escolhe idade. É velho, é criança, é jovem, adulto. A gente se prepara para viver, mas a gente não nos preparamos para depois dessa vida. Na verdade, a gente esquece que a morte não é o fim, né? Mas o começo de uma nova vida. Vivemos aqui nesse mundo quantos anos? 80, 90, 30, 15, 40. Uns vivem mais, outros vivem menos. Mas o objetivo da nossa vida, queridos, dure ela o tempo que durar, o tempo que nós estivermos nessa terra. Mas o nosso objetivo é ter um encontro genuíno com Cristo. Nosso objetivo é ter um encontro genuíno com Deus. E nos prepararmos para entrarmos com Ele para todo sempre. Vivermos para todo sempre com Ele na glória. Termos a vida eterna. E hoje é mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Hoje é mais uma oportunidade que Deus está te dando. É tempo de nós acertarmos a nossa vida espiritual antes que seja tarde. Como está a tua vida espiritual hoje? Então eu volto a fazer essa pergunta para você hoje. Se hoje pedissem a tua alma, se hoje fosse o teu último dia nesta terra, Jesus voltasse, para onde você iria? Você seria como Lázaro? Ou você seria como aquele rico que ficaria em tormento para todo sempre? Vamos ficar de pé. É uma palavra dura, irmãos. Aliás, não é dura não. É uma palavra boa, uma palavra de alerta. Jesus, Ele fala com todo aquele que Ele ama. E se você está aqui ouvindo essa palavra hoje, é porque Ele te ama. Onde quer que você esteja, se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus te ama. E Ele quer transformar a tua história, Ele quer mudar a tua vida por completo. Ele não quer que você chegue à situação daquele rico. Quanto sofrimento, irmãos. Como todo materialista, ele pensou que é tudo matéria. Morreu, acabou. Mas ele esqueceu das coisas fundamentais da vida. Ele esqueceu de Deus. Ele esqueceu que um dia ele ia morrer. Ele esqueceu que depois da morte viria o julgamento. Ele esqueceu de se arrepender dos seus pecados. Não deu tempo. E esqueceu que depois da morte não tinha mais jeito. Foi um louco durante a sua existência terrena. Ele se tornou um perdido na eternidade. Prova é que nem seu nome é citado. Porque ele está perdido, já era. Não tem mais jeito. E aqui está um alerta para todos nós que estamos aqui. Não brinquem com as coisas espirituais. Não brinquem com as coisas de Deus. Sua vida é o tempo que Deus está te dando hoje, para que você se prepare para a eternidade. Como está a tua vida? Quero que você reflita. E se você pedir, hoje você vai sentar à mesa, numa mesa que fala de relacionamentos. E a gente tem que olhar. A Bíblia fala: avalie, analise o homem a si mesmo, e então coma do pão, beba do cálice. Se hoje você sabe que a tua comunhão está devendo, peça perdão. Se humilhe. Aproveite a chance que Deus está te dando.
coloca a tua vida no altar e fala: Senhor, eu vou viver em novidade de vida, porque foi dessa forma que o Senhor me chamou, para viver em novidade de vida, para andar em novidade de vida. E aí beba do pão, beba do cálice, e tenha a certeza e a convicção da tua salvação. Pai, nessa noite a tua palavra tem sido ministrada, Senhor, nesse altar, e ela é para todos nós. Se essa noite nos pedissem a nossa alma, onde nós iríamos, Senhor? Será que nós temos nos esquecido do Senhor? Será, meu Senhor, que nós não temos nos arrependido verdadeiramente? Será que nós não temos vivido uma vida para o Senhor? Será que nós temos esquecido, Senhor, que nós seremos julgados? E o Senhor é justo juiz. Não é o julgamento do pastor, não é o julgamento da mãe, do pai, mas é o julgamento do justo juiz. E será que nós seremos absolvidos diante desse justo juiz? Senhor, será que nós nos esquecemos que nós precisamos de Ti, Senhor? Que nada nesta terra pode trazer a vida, mas somente o Senhor. Por isso nessa noite eu quero orar, Senhor, por esse meu irmão, por essa minha irmã que também está orando, e que reconhece, Senhor, que hoje não tem a certeza da sua salvação, não tem essa convicção, Senhor, porque sabe que muitas coisas precisam ser consertadas e realinhadas, mas que nessa noite seja um marco, que nessa noite seja um divisor de águas, Senhor, o encontro que nós temos com a palavra, e Tu és a palavra. Nós cantamos isso, e o Teu nome é poderoso para tirar uma multidão de pecados sobre as nossas vidas. Por isso pedimos: purifica-nos, santifica-nos, Senhor, para que nós sejamos um como o Senhor é um com o Pai, que nós estejamos a intimidade, Senhor, nós possamos ouvir como Josué ouviu: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E nós possamos viver isso, e nós possamos viver nessa certeza, nessa convicção para onde nós iremos. Aquele que for fiel até o fim, o Senhor diz que o Senhor dará a coroa da vida, e que nós possamos ser dignos, que nós possamos buscar esta coroa a cada dia, termos, Senhor, frutos dignos de arrependimento. Por isso, Senhor, nos santifica. Nós olhamos para dentro das nossas próprias vidas e Te pedimos, Senhor, muda, Senhor, a nossa estrutura, Senhor, como um todo. Se necessário for mudar a nossa forma de agir, muda. Se necessário a nossa forma de pensar, transforma. Senhor, o nosso coração, o Davi, Senhor, ele falou: Senhor, se necessário Tu és poderoso, cria em mim um coração igual ao Teu, cria em mim um coração que Te obedece, cria em mim um coração, Senhor, que anda conforme a Tua vontade. Não seja a minha, mas a Tua vontade, não seja o meu querer, mas o Teu querer, meu Pai. Por isso nessa noite traz o renovo, Senhor Jesus, restaura a aliança no Teu altar, Senhor, restaura a comunhão nessa noite, e que, Senhor, os nossos irmãos, as nossas irmãs, aqueles que nos ouvem, Senhor, sejam impactados pela Tua palavra. Não é pelo pastor, é pelo pastor dos pastores, é pelo Senhor dos senhores, é pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Por isso traz o convencimento agora, abre o entendimento àqueles que não estão enxergando, aqueles que não conseguem enxergar, Senhor, diante dos Seus olhos. Mostra agora, Senhor, e que haja, Senhor, arrependimento. A Tua palavra diz: um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezaria. Por isso olha o coração dos Teus filhos agora, sonda, Senhor Jesus, e transforma aquilo que precisa ser transformado, e que nós nos sentemos sobre a pedra edificada, sobre a pedra, sobre a rocha que é Cristo.